Namaskar! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Matheus Rocha, vou conduzir vocês a uma conversa. Essa conversa sobre yoga terapia. E hoje a gente vai fazer a parte 3. Esse vídeo que a gente está falando sobre a energia vital, a energia sexual, a libido, a imunidade, a nossa força, o desejo, a energia de fazer as coisas fluírem, caminhar para o nosso caminho, né? Para o nosso Dharma, que é o nosso caminho, para onde a gente está direcionando os nossos pensamentos e emoções. Então, nesse episódio, nessa conversa de hoje, eu quero falar para vocês. Estou falando conversa, eu sei que eu estou falando aqui, mas vocês podem comentar aqui embaixo para que eu, inclusive, pegue esses comentários e faça o vídeo 4. Tem mais um para ser feito. Eu já tenho um tema específico, mas eu quero responder as perguntas, como eu vou fazer aqui hoje. Vou responder as perguntas de algumas pessoas que me mandaram. Então, fiquem à vontade para mandar comentários, escrever aqui embaixo. E já fica o convite. Curta, compartilhem esse vídeo para que esse tema, essa conversa seja um pouco mais amplificada, né? Ampliada. Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre como a gente faz para nutrir, nutrição dessa energia vital. Essa energia vital, então, fazer uma lembrança aqui, vamos lembrar, né? A energia vital que a gente está falando, ela é como se fosse uma célula-tronco. Essa célula-tronco, ela vai morar em um lugar específico no nosso corpo, que é no assoalho pélvico, no primeiro chakra, na base da coluna, Muladhara Chakra. É um chakra que energeticamente ele vibra na frequência do elemento terra, que tem 4 pétalas, como eu disse, e cada pétala fala de um desejo. Nós temos basicamente 4: físico, emocional, psíquico, mental e o espiritual. Esses desejos é que vão regular. O desejo aqui, ele não é visto simplesmente como a palavra desejo, como a gente fala. Eu escrevi aqui para facilitar a conversa. O desejo aqui, ele vai falar como se fosse aquele propósito, aquilo que vai nos promover a transformação do que a gente deseja, do que a gente quer. Então, essa transformação nesse sentido, né? Esse desejo nesse sentido de fazer com que a gente encontre um propósito, né? O seu propósito. Qual é o seu propósito? Nós sabemos no interior, nós sabemos para onde estamos caminhando, né? Então, esse é o lugar aqui. A libido, então, ela vai falar dessa energia vital, que ela, quando ela está em equilíbrio, né, essa libido, esse desejo vital, essa energia sexual, quando ela está em equilíbrio, ela nos traz esse equilíbrio, o desejo, o propósito, a transformação. Então, olha que interessante. Como essa célula, tronco, ela está ali no primeiro chakra. Imagina que ela vai fluir, ela vai subir como uma serpente, né? No yoga, na Índia, eles falam que essa energia ela sobe como uma serpente que está enroladinha lá no primeiro chakra e ela vem subindo, serpenteando, e chegando até aqui o sétimo chakra. Então, para compreender isso melhor, visualiza que a nossa coluna, os nadis, os canais energéticos que vão fluir essa serpente, agora nós vamos visualizar para ficar mais fácil, mais didático, visualiza que é um rio, um rio que vai fluir. Ele flui do primeiro chakra ao sétimo. Gente, eu estou fazendo aqui uma maneira bem didática e superficial no sentido. Sabemos que tem mais chakras, que temos mais de um canal energético, os nadis, né? Tem Ida, Pingala, os canais que vão subir. Depois eu posso entrar nesses detalhes se vocês quiserem, tá? Ficar um pouco mais profundo, mas o assunto, o conteúdo, ele tá aqui inteiro, inteiro. Só estou trazendo de uma maneira mais didática, sem esses nomes em sânscrito, que podem às vezes provocar uma certa confusão. Então, olha só, a energia ela vai fluir como se fosse um rio do primeiro chakra para o sétimo. Como eu canalizo essa energia? O que que significa canalizar energia? Muitas pessoas ficam pensando, se você pensar em um rio, o que que é canalizar o rio, né? Imagina então o rio está fluindo do primeiro chakra para o sétimo, de A para B. Só que eu quero que esse rio também vá para B, para C, desculpa, vá para D. Então eu vou pegar o mesmo fluxo de energia e ele vai ser direcionado para outras questões. Se esse meu fluxo está sendo muito explorado com várias energias, que estão sendo vários pontos
de A para B, que seria primeiro ao sétimo chakra, mas eu estou canalizando para C, para D, E, F, G, H, I, J, para vários lugares. Ou seja, quando nós estamos sem foco, com desejo para várias coisas. Quando isso acontece, essa energia, ela pode chegar aqui com muito pouquinha água. Então a água, ela pode estar canalizada para vários lugares e ela vai se perdendo com o tempo. Isso é uma coisa ruim? Não deveria. Não deveria, mas é interessante que a gente esteja focado. Não precisa de ser literalmente de A para B somente, mas você pode ter trazendo no real, né? Facilitar ainda mais a comunicação. Eu preciso nesse momento compreender para onde que eu estou precisando, onde meu coração sente. Família, por exemplo. Pensa na mandala astrológica. Quais são as áreas que você mais precisa de dar atenção nesse momento? Por exemplo, família, carreira e saúde. Então, a água vai ser canalizada principalmente, não significa que eu não vá canalizar para os estudos, para os amigos, para os relacionamentos, mas os três principais são esses. Então, a minha energia vital, ela sempre vai correr de A para B. Então, ela sempre vai ter esse fluxo, mas eu posso desviá-la, entre aspas, o desviar, que não é no sentido de não estar canalizada, mas eu vou canalizar minha atenção para três coisas: para os estudos, para o relacionamento. Então, eu escolho para onde eu vou. Esse é o Dharma. E esse é o lugar que a gente também, aos poucos, vai conhecendo da nossa vida. Eu entrei um pouco nesse Dharma, então vamos falar, o Dharma é o caminho para onde você vai. Mas esse caminho é como se fosse um propósito também, né? Então, olha só que interessante. Eu, em grande parte da minha vida, eu canalizei a minha energia para a minha outra profissão de formação. Eu era conservador, restaurador de bens culturais móveis. Então, eu trabalhava como restaurador. Eu canalizava a minha atenção para o ato de restaurar, para os estudos do restauro. Então é um braço, né, que era carreira e estudo que era a mesma coisa. O que eu estudava era o que eu trabalhava. Então vocês conseguem perceber que estava canalizada a energia para a restauração e dentro disso tinha estudos, tinha trabalho e relacionamentos de trabalho. Então eu estava canalizando a minha energia para isso. Com o passar do tempo, eu fui vendo que quando eu fui crescendo, amadurecendo, melhor dizendo, eu fui a minha energia parou de ir para lá. Eu não estava tão satisfeito. Eu estava trabalhando e estava desenvolvendo outras emoções, como angústia. E, gente, eu estou trazendo exemplos. Isso não era muito real, não. Eu gostava real de trabalhar ali. Mas eu comecei a ver que minha vida foi me jogando a água, foi direcionando, sem eu querer, para o que era realmente o meu caminho, que era o yoga. Que desde que eu quase me entendo por gente, sempre teve uma ramificação para o yoga. E eu ficava não deixando a água fluir para esse lugar, porque eu ficava sempre direcionando para um lugar que eu não entendia. Mas o meu Dharma, o meu caminho, era muito mais fácil da água chegar naquele lugar. Isso que é essa energia que eu estou falando é a energia sexual. Ela não precisa de ser literalmente canalizada para o sexo em si. Poderia ser? Poderia. Mas se eu ficar também canalizando uma energia para um lugar só, vocês conseguem perceber que com a energia sexual é fácil de entender isso, né? Quando a pessoa ela tá viciada, vamos dizer assim, né? Alguém me pediu para falar sobre isso. Você está falando muito sobre quem está com baixa e quem está com alta. Que eu estou canalizando muito minha energia para o sexo, canalizando a minha energia para a manifestação sexual. Ela está ficando muito no segundo chakra, que é onde manifesta, literalmente, né? Os órgãos sexuais estão ali. Então eu estou muito vivendo em função. Ou seja, quando eu crio, agora vamos trazer esse exemplo aqui, poderia ser qualquer uma área. Eu vou explicar pela energia sexual, pelo sexo em si. Então eu estava buscando uma energia muito sexual. O tempo inteiro eu ficava procurando alguém para estar comigo, parceiras, parceiros, estava ali, né, naquele movimento. Então existia a possibilidade de conseguir pelas redes sociais, por aplicativos, na própria vida. Então eu comecei a ficar, tô falando assim, não literalmente eu, comecei a ficar baladeiro, porque na balada eu descobri que eu estava canalizando a minha energia sexual para a balada, que era onde eu iria conseguir o meu fundo, o meu fim maior, que era o ato em si.
Vocês perceberam que é a mesma coisa que eu falei do trabalho? Restauração era estudo, a manifestação do trabalho e o relacionamento. Relacionamento eram os bares, por exemplo, as baladas, entendeu? Então, as energias elas são canalizadas para onde você quer. E aí é interessante pensar, essa água, essa energia sexual, ela acaba? Acabar, ela não acaba, mas ela pode ficar muito baixa para outras finalidades. Se eu canalizo toda a minha energia para algo, e eu vou trazer aqui a compulsão sexual, se eu estou canalizando tudo para a compulsão sexual, com certeza outras áreas da vida vão sentir a falta dessa energia vital. É como se eu estivesse regando, levando água somente para um estado do Brasil, todas as outras estão ficando sem água. As outras regiões, que também precisam de água, vão sentir na pele, literalmente, a falta da irrigação. E nada é diferente, né? Isso, inclusive, é um princípio da hermética, das leis herméticas. É o princípio da correspondência. O que está em níveis, no nível A está no nível B. O que está em cima está embaixo. O que acontece nesse exemplo da natureza, que é literalmente um rio levando água, nutriente para um lugar, se eu corto essa barreira, ela vai ser direcionada para um outro lugar. Então é mais ou menos isso. Se eu estou com uma energia bloqueada, imagine então esse rio. Cada chakra é um centro energético, é um lugar para onde você vai canalizar a energia. Para que essa energia consiga chegar lá no alto, a mata ciliar, já que eu estou falando, comparando, fazendo essa comparação com a água, a mata ciliar que está ali envolvendo, cuidando do rio, é que vai fazer com que que a água consiga chegar mais para frente, né? Se eu desmatar, tirar todo nutriente, toda a mata ciliar, tudo que está auxiliando esse processo, desse centro energético aqui, ela provavelmente não vai conseguir chegar aqui, pode até chegar, mas nesse de cá, será que chega? E nesse ainda, a água vai ficando cada vez mais fininha e não consegue irrigar outros lugares. Pensando que a importância do sétimo chakra é o lugar onde nós temos o controle, entre aspas, o gerenciamento de todos os outros chakras. Então é importante a gente pensar tanto no processo de nutrição dessa água, quanto no processo de manutenção dessas redes. Então, um processo de nutrição. O processo de nutrição. Quais são os 3 pontos? Eu vou focar nisso nesse vídeo e no próximo vídeo eu falo como literalmente canalizar e quais são os cálculos, como que a gente faz para compreender como que essa energia vai chegar aqui com mais vitalidade, com mais intensidade. Então, quais são os 3 principais pontos que fazem com que a gente traga nutrição para o primeiro chakra, que vai nutrir todos os outros? Ou seja, como que eu faço que tenha chuva para nutrir a base, a nascente desse rio, e como que eu faço para nutrir a vegetação, os animais, o bioma, todo esse ecossistema do primeiro chakra, para que ele tenha vitalidade para chegar no sétimo chakra e não já nasça em um lugar de falta, né? 3 maneiras, no mínimo 3, existem mais. Eu vou focar em 3 para facilitar a conversa. Primeiro deles, respiração. Quando você faz uma respiração completa, uma respiração consciente, é o tempo todo? Claro que não. Estou falando claro que não, porque eu estou trazendo para a realidade que eu sei que a maioria das pessoas estão vivendo. Não estou falando isso para uma pessoa que vive do yoga o tempo inteiro. Eu fico o tempo inteiro pensando na minha respiração. Mas, gente como a gente, que vai para o trabalho, que pega ônibus, que tem filho, você não fica o tempo inteiro. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, na maior parte do tempo, a respiração, ela sim deve ser trabalhada de uma maneira consciente, porque a respiração em si, eu vou trazer um vídeo só para falar de respiração, porque a respiração, para mim, Matheus Rocha, é a alma da vitalidade, é a alma do equilíbrio emocional, é a alma do equilíbrio mental. É aquilo, é o processo de respirar. E não é agora só. 5 minutos respirando, gente? Claro que não. Claro que não. É igual a alimentação. Você vai ter que pensar numa alimentação, de um processo, de um ciclo inteiro para que ela faça resultado, né? E não é comer uma banana por dia e falar, eu sou saudável.
Entendeu? Esse cruel essa forma de falar, né? Mas a respiração, ela é muito importante. Eu coloquei ela é número um, não porque ela seja a mais importante, mas para mim eu vejo que é uma das coisas mais possíveis da gente equilibrar, gerenciar e trazer essa nutrição da nossa fonte de vitalidade, e é a energia vital, sexual, imunidade, tudo isso que eu estou dizendo. Respiração. Técnicas respiratórias, e mesmo que você não tenha técnica, basta você respirar profundamente e soltar devagar, não só com a respiração do peito. Depois eu vou falar melhor sobre respiração. Segundo ponto, respiração primeiro. Segundo ponto, alimentação. Alimentação rica em clorofila, rica em alimentação natural. Quanto mais natural, melhor. Por quê? Porque a gente fala no yoga, né, no Ayurveda também a gente fala que existe a microvita. O que que é microvita? É como se fosse uma bolsinha. Imagina uma bolsinha. Uma bolsinha com muito nutriente, com muita energia. Eu imagino, inclusive, uma bolsinha verde de clorofila. Imagina uma clorofilinha. Quanto mais clorofila, quanto mais essa energia vital a planta tem, o alimento tem, mais facilmente o seu corpo vai absorver. Trazendo na explicação, imagina aquela tabela, aquela pirâmide de alimentação. Existem vários alimentos, como. Na verdade, essa pirâmide não vai ajudar muito. Eu fui falar de uma coisa, mas eu acho que não vai ser tão interessante. Imagina alimentos processados. Alimentos que são processados, muitas vezes, eles já começaram a perder um pouco essa bolsinha de energia. Quanto mais natural o alimento for, mais energia ele vai ter. Então, eu costumo dizer que é a clorofila. Então, por exemplo, broto de feijão, broto de girassol, essas sementes, essas energias são muito ricas nessa energia microvita, que ela é mais facilmente absorvida e também ela consegue entrar no nosso organismo porque ela vai perdendo no processo, né? Você vai comer, ela vai gastar a energia dela mesma, não literalmente dela, mas de alguma outra que você comeu antes. E aí, então tem essa energia basal, né? Aquela que você gasta, sabe, só para respirar, para estar aqui, eu estou gastando energia. Não é só fazer uma atividade física que eu gasto. Então, só disso a gente já gasta energia. E essa microvita, esses alimentos, eles têm muita energia. Então, eles liberam muito mais. A nutrição é muito maior. Mesmo que você não fique, às vezes, com um mega fortão, né? Mas, enfim, não quero entrar nessa parte porque não é a minha área de conhecimento, mas a natureza do alimento mais saudável possível, mais natural possível, é o que vai ajudar a nutrição da sua energia vital, energia sexual, criatividade, por aí vai. E terceira e última que eu vou trazer nesse exemplo, existem mais. O terceiro é o sol, literalmente a energia solar. Por quê? A energia solar, lembra que eu falei no vídeo anterior? Eu falei sobre que muitas vezes é importante que você tenha o contato do seu pé, sinta o solo batendo, que tenha o sol batendo na sua pele, no momento em que você consegue fazer a sua fotossíntese. Por quê? Porque essa energia da vitamina D, né, esse hormônio, ele vai melhorar a sua imunidade. Não é à toa que ele vai falar da imunidade, vitamina D, porque ele vai falar justamente sobre essa energia vital que vai reger essa frequência aí da energia do tesão pela vida. Então, essas são as três principais fontes de energia naturais que a gente pode conseguir para nutrir o nosso primeiro chakra, que é esse prana. Vai trazer muito prana para que a gente consiga, então, ter um rio nutritivo, né? Uma caloria com energia, né? Ela não vai simplesmente ser como um amigo meu fala, caloria vazia. Você não está comendo algo que é entre aspas, né? Comparando um isopor. Você não está comendo algo que só vai passar pelo seu intestino, pelo seu sistema digestivo. Não. Ela vai entrar, ela vai nutrir, ela vai trazer vida, ela vai trazer luz, ela vai trazer energia para você caminhar dentro do seu lugar, dentro do seu dharma, dentro do seu propósito, dos seus desejos. Essa energia vai ser canalizada. No vídeo que eu vou postar amanhã, eu vou falar mais agora de como canalizar.
e de como saber qual é o tanto de energia que você pode gastar. Como assim? Estou falando assim, mas eu não vou deixar essa informação solta. Amanhã eu trago melhor. Mas como que você pode canalizar essa energia, né? Então imagina que às vezes eu falei ali sobre a energia sexual, né? E aí ela se transforma num vício, numa compulsão. E essa energia ela pode trazer vários não benefícios, né? Várias questões que você depois vai precisar de trabalhar. E muitas delas são justamente essa, a falta de foco, falta de canalização de energia, né? Então amanhã eu vou falar sobre isso. Existe um cálculo dentro do Tantra que a gente faz, que fala sobre a nossa idade, que vai nos auxiliar muito a entender. Então amanhã eu faço esse vídeo falando sobre isso. Então já comenta aqui se faz sentido para vocês, se vocês estão gostando dessa série e aguardo vocês nos próximos vídeos. Namaskar. Saúde a energia do universo que habita em mim, que habita em você.